uma guerra acontecendo neste exato momento e muito provavelmente você não ouviu falar dela ainda. E não, eu não estou falando da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Essa muito provavelmente você já está cansado de ouvir e saber o que está acontecendo ali. Mas a guerra que eu estou querendo dizer hoje é uma guerra que a gente escuta desde que a gente era criança. E que guerra é essa? É a guerra da água. Como assim? Existe uma guerra acontecendo por conta de água? Não exatamente como nos filmes de Hollywood, né, que existe um fim do mundo, um cenário pós-apocalíptico, as pessoas ali tentando lutar para conseguir um gole de água. Não é esse tipo de guerra que está acontecendo, pelo menos não por enquanto. A guerra do futuro, e que já começou, ou seja, a gente pode chamar a guerra do presente, são pequenos conflitos que estão acontecendo neste exato momento por conta da falta de água, por conta da escassez de água. Talvez você possa estar falando assim, Isaac, como é possível em um planeta onde a maior parte dele é coberta por água, a gente está falando de conflito por conta de água. O problema da falta de água não é que vai acabar a água completamente no planeta, o planeta não vai secar. É água potável, ou seja, água onde as pessoas possam beber e beber sem morrer logo em seguida. Mas eu estou falando com vocês sobre essa guerra, uma guerra que está para acontecer, uma guerra que já está acontecendo. E eu não estou falando sobre dados, eu ainda não falei sobre fatos. Veja bem, em 2021 a gente teve no sul do Brasil um rodízio. E não é aquele tipo de rodízio que a gente gosta não, aquele rodízio de carne que, né, vem até você conseguir, até você passar mal de tanto comer. Não é esse tipo de rodízio. Infelizmente eu estou falando do rodízio de água, onde os moradores eles tinham que revezar quem utilizava a quantidade X de água por dia. A gente está falando disso no Brasil, um dos países que é conhecido mundialmente por ter este recurso assim, a rodo, literalmente a rodo. E o X da questão aqui é que até um país como o Brasil, abençoado como ele é nos recursos naturais, sofre com esse problema. E se o Brasil, sendo o Brasil, sofre com este problema, pensa então países que naturalmente já têm um problema relacionado a este recurso. Recentemente a França resolveu criar um que eles chamam de mega bacias, onde são reservatórios de água que eles subtraem a água do lençol freático, coloca nessas bacias para quando ocorrer uma seca muito grande, eles terem essa reserva de água. Parece bom? Parece bom, parece uma ideia interessante. O problema é que esses reservatórios já abastecem a pequena agricultura, ou seja, pequenos fazendeiros utilizam a água desses lençóis freáticos para poder alimentar uma pequena agricultura, a agricultura local. Quando o estado da França decidiu fazer isso, extraindo essa água dos lençóis freáticos e colocando nessas bacias, não é pensando nos pequenos agricultores, mas sim no agricultor industrial, o agricultor em larga escala. E eles colocam essa reserva de água para um cenário futuro que muito provavelmente vai acontecer. O problema é que no presente aqueles pequenos agricultores não conseguem mais ter água porque estão secando os lençóis freáticos. E no dia, se eu não me engano, no dia 23 de março teve um conflito na França, um conflito que realmente a população entrou em, entre aspas, guerra contra as autoridades locais para poder reivindicar, ser contra essas medidas que até o momento continua acontecendo. Um outro problema que acontece muito também é na região entre a Índia e o Paquistão, onde eles estão ali, existem lutas, conflitos locais acontecendo por conta da escassez também de água. A Unesco ela fez um relatório dizendo que de 2018 a 2020 aconteceram aproximadamente 200 conflitos por conta da falta de água. Então a gente está percebendo que esses conflitos eles estão cada vez mais aumentando. Em 2009, mais ou menos, de 2000 a 2009, esses conflitos eram ali por volta de 60 conflitos, a nível mundial por falta de água, e agora em 2 anos, 2000 a 2009, 9 anos, de 2018 a 2020, apenas 2 anos e 200 conflitos. Então esses conflitos eles estão aumentando. Mas aí a gente volta para a questão, então quer dizer que está acabando água no planeta? Não é que está acabando água no planeta. Quando a gente tem
as crises climáticas, acontece que um dos efeitos da mudança climática é essa desordem do ecossistema. Então, um local que deveria chover ali uma X quantidade de chuva de forma comum, de forma gradual, ocorre em uma única vez em um local que não está acostumado, onde a estrutura do mundo não está acostumada a receber aquela água. Então aquela água, infelizmente, ela é perdida. Um outro problema também que acontece é o nível de poluição das águas, porque se você vai matar sua sede, você quer matar sua sede com água potável. Então o problema é que você tem a água para beber, você vai matar a sua sede e você vai junto com ela, porque você vai pegar alguma doença logo em seguida e que não vai conseguir resistir. E aí talvez você esteja falando, tá, mas isso é uma coisa que está muito longe da minha realidade. Embora não esteja tão longe da realidade do brasileiro, isso é algo que acontece muito em regiões, assim, em países extremamente pobres, como alguns países da Ásia e da África, onde eles não conseguem ter acesso a uma água potável. A Organização Mundial de Saúde fez um levantamento que dizia que aproximadamente 20% da população mundial não tem acesso à água potável. Isso a gente está falando na casa de bilhões de pessoas sem conseguir beber uma água sã, uma água que simplesmente vai matar apenas a sua sede. E aí a gente levanta a seguinte questão: se esse é o caminho que o mundo está caminhando, né? Se esse é o caminho que o mundo está indo, o que vai acontecer mais para frente? Porque se a gente hoje, já em pouco tempo, a gente está falando de 2018 para 2020, agora a gente está em 2023, esses conflitos estão aumentando e a gente não está tomando medidas para poder conseguir resolver esses problemas. E por que eu falo que a gente não está tomando medidas? Porque quem tem hoje condições de fazer alguma coisa são os países desenvolvidos. Porque além de ser os países que mais poluem, são os países que já têm uma condição social de resolver alguns problemas relacionados à gestão de água, por exemplo, e também auxiliar países em desenvolvimento a conseguir resolver este problema da utilização de água potável. E aí você fala assim, tá, Isaac, mas esse é um problema de países subdesenvolvidos, isso não é um problema que me atinge, isso não é um problema que atinge o brasileiro em grande escala. Muito triste você pensar isso, mas respondendo a sua pergunta, não existe isso no Brasil, no planeta, de um problema colocado apenas em um determinado lugar. Hoje, com a globalização e com as mudanças climáticas, o que acontece lá na Índia afeta tudo o que acontece na Europa e que afeta também o que acontece no Brasil. Não existe mais essa questão, esses países que não estão conectados, né? A gente percebe isso assim na economia, por exemplo, quando a Arábia Saudita semana passada falou que iria diminuir a produção de petróleo, o preço da gasolina subiu. Sobe o preço da gasolina, sobe o preço de tudo. Quando a gente viu, por exemplo, um conflito que teve ali na Síria, na região da Síria, e esse conflito fez com que existisse uma saída, um êxodo muito grande de moradores daquela região em direção à Europa, criando ali novamente mais um conflito, mais um tipo de atrito em situações econômicas. Então o mundo ele está conectado. E como eu estou falando da questão ambiental, só para vocês terem uma ideia, como o mundo ele é conectado, as areias do deserto, isso não é teoria da conspiração, não. Eu vou deixar um link aqui embaixo para poder vocês conseguirem, para poder vocês verem que eu não estou tirando isso do nada. Mas as areias do deserto do Saara, eles carregam para a nossa Amazônia um fósforo. E esse fósforo, não um fósforo, né? Fósforo. Este fósforo ajuda a nutrir as plantas na nossa região. Então, tudo é conectado. Conflito, por exemplo, que está ocorrendo agora na Ucrânia, você tem uma diminuição da quantidade de grãos. Você tendo uma diminuição da quantidade de grãos, tudo fica mais caro. O pão fica mais caro, o trigo fica mais caro. E aí, isso afeta a nível global. Feliz ou infelizmente, esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Um problema isolado não existe mais. O problema hoje é sempre um problema global. E a falta de água, ela só vai escalar ainda mais o nível desse problema.
e a gente está em um país como o Brasil, que é rico nesse recurso. E se esse problema continuar escalando, qual vai ser o fim do Brasil? Onde o Brasil vai entrar em uma crise global por falta de água? Não sei, deixo aí a pergunta. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal. Este é o segundo vídeo aqui do canal Ambientalista. Eu vou deixar aqui embaixo também um link do que eu estou comentando com vocês, né, de tudo que eu falei, e também um link para o meu blog, onde eu trato um pouco mais desse assunto sobre essa guerra do futuro. Belezinha? Abraço!